eu chego no hospital de clínicas como limpeza e aí me botaram na patologia. Pô, chego na patologia, me apavorei, né? Eu digo, meu Deus do céu, não sei se é isso, mas tudo bem, vamos lá. Aí chego lá, fiquei 10 dias na patologia, minha supervisora, ela foi muito querida comigo. A minha supervisora me diz assim, Alex, quero te fazer uma proposta. Eu digo, pode fazer. Tu é uma pessoa educada, tu é uma pessoa assim, não sei o que, não sei o que. A gente precisa de uma pessoa com teu perfil para trabalhar no bloco cirúrgico. Ó. Pô, área fechada, bloco cirúrgico, né? No primeiro momento, tu comparativamente ali em relação ao necrotério do hospital, já tava, melhorou muito. deu um up. Sim. E aí eu chego no hospital, né? Eu vou conhecendo as pessoas, e aí foi onde, entre aspas, eu me fiz. Né? E aí cheguei lá no hospital de clínicas, no bloco cirúrgico, comecei a conhecer médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? E todo mundo auxiliando e tal, aquela coisa toda. E aí uma pessoa me disse assim, eu nunca vou esquecer, né? Como eu te disse, as pessoas têm que dar o... Cara, tu é muito inteligente para estar limpando o chão, nada contra quem limpa chão, né? Mas tu é muito inteligente. Já pensou em fazer alguma coisa? Eu digo, cara, eu já pensei e tal. Já pensei em ser narrador de futebol. Eu gosto muito de comunicação, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te pagar o valor X e nós vamos jogar em tal lugar lá e a gente quer que tu narre o jogo. Capaz, sério isso? Sério. E isso era um jogo de futebol dos colegas de trabalho, Sim, isso? sim. E aí fui lá, narrei o jogo, tranquilo, o pessoal gostou muito. Cara, por que tu não Olha faz? que bacana isso. E aí eu É aqueles peguei... pequenos empurrãozinhos que a gente leva da vida, assim, para Sim, voltar pro E aí eu trilho, né? peguei... É verdade. Aí eu peguei... E aí a gente volta lá na empresa do jornal, tá? Porque enquanto eu entregava jornal, eu saía às 7 horas da manhã do jornal e ia para o curso de rádio. Ah, nesse período tu estava fazendo o curso de rádio E a e transição. tu já Porque o estava, na que verdade. acontece? Haroldo de Souza, tá? Ele foi vereador em Porto Alegre. E aí um dia eu fui lá procurar ele, eu digo, cara, eu tenho o sonho de ser narrador de futebol, trabalhar em rádio. E ele me disse, cara, tu tem que fazer um curso de locução, tá? Aqui em Porto Alegre tem 2 lugares, tá? Que é na Fundação Padre Landel de Moura, ali na Ipiranga, e no Perfeito. Senac, na Borges de Medeiros. Aí eu fui na associação, um valor mais em conta, mas eu achei menos incompleto. E aí eu fui no Senac. O Senac era 8 meses de curso e todo dia as aulas, né? Era mais Que caro e eu perfeito. acho mais completo. Tu sentia que ali tu ia ter uma condição de um aproveitamento melhor de aprendizado, isso? Sim. E aí foi onde eu comecei a fazer, né? Fiz o curso ali 8 meses, não passei de primeira para variar, fazer uma prova de recuperação. Imagina você fazendo uma locução primeira vez, inseguro, né? E Sim. foi o que aconteceu comigo. Fui aprovado, tivemos a formatura, e aí surge um cidadão chamado Hernani Campelo na minha vida. Né? E conheci o Hernani Campelo assim, eu fui num jogo de futebol, assisti o jogo e o Hernani Campelo estava fazendo a transmissão por uma rádio em Porto Alegre. E aí conversei com ele e tal, e ali trocamos telefone, e um dia ele me convidou para ir no jogo Inter e Atlético Mineiro, lá no Beira-Rio. Eu vou e ele me bota na cabine da Guaíba e aí Sim. era o êxtase para Era o mim, né? auge. Sim. Era o auge. Já tô me sentindo o cara. Uhum. E eu só pensava assim, imagina se esse cara falar para mim falar alguma coisa no microfone. Era só o que eu pensava. Mas o cara nem mencionou meu nome, mas tudo bem. Né? Eu já estava realizado, fotos. Só por estar naquele microambiente ali, era... Não, estava realizado. E aí, isso era 2004. Isso era 2004.
Eu já estava no hospital, e aí um cidadão chamado Vinícius Sinotti, de uma rádio de Pelotas, ele era muito amigo do Hernani Campelo, né? E ele pega e me liga. Diz, aqui é o Vinícius e tal. O Hernani Campelo me disse que tu quer trabalhar em rádio e a gente está com uma vaga em aberto aqui. Eu, né? É claro que eu Pegou com quero. as duas Só mãos. que aí, Mas aí ele tu me tinha teu pergunta trabalho assim, ainda no hospital de clínica concursado, isso? sim, E a tua ideia sim. era tentar conciliar essas duas coisas ou tu pensava assim, não, é agora que eu Naquele mudo? primeiro momento, não, naquele primeiro momento até então só tinham clínicas, eu queria ficar só no clínicas, né? Sim, Mas o que viesse era lucro. Hoje eu aprendi uma coisa com a minha esposa. O não a gente já tem, né? exatamente. O não tu já Então não tem. ia mudar nada. Não muda nada. É Não verdade, ia isso mudar aí nada. isso é uma filosofia mágica quando tu descobre, né? É. E aí eu peguei e disse para ele, cara, vou. Aí ele pergunta para mim, tá, e o que que tu faz no rádio? Eu digo, cara, eu não faço nada, eu nunca tive uma experiência para trabalhar em rádio. Ele disse, tá, mas o que que tu quer fazer então? Eu digo, eu quero narrar. Aí ele pega e diz, então tá, vai ter um jogo lá na Ubra, Ubra e Farroupilha de Pelotas. Tu vai lá, tu narra o jogo, vai ter o fulano lá, tu narra o jogo, ele vai te dar os textos e tal, e pronto. Era a minha primeira experiência. E aí o jogo era numa quarta-feira à tarde. Só que eu trabalhava quarta-feira à tarde. Ah, Aí chegou na segunda-feira, 2 dias antes, eu chego na minha supervisora e digo para ela assim, Aldina, quero te explicar alguma coisa. Eu trabalho aqui já há um bom tempo e meu sonho sempre foi trabalhar em rádio, né? E surgiu a possibilidade de fazer um teste numa rádio. Ah, que legal, Alex, parabéns e tal. Não, que legal nada. O teste é quarta-feira de tarde. temos um problema. No meu Aí ela sonho disse temos assim, um problema. sim, ela diz assim, vamos fazer o seguinte, eu te libero quarta de tarde e tu trabalha quinta, 12 horas. Olha, Ah, maravilha. sim, vou abraçar essa proposta, é isso aí. Sim. E aí fui pro jogo. Cara, foi um desastre. Um desastre. Eu me autoavaliando hoje, misericórdia. Deu de tudo em ti? Meu Nervoso, Deus. medo, gagueira? Ah, tu lembra que eu era gago, né? Não, não lembro disso. Não lembra? Mas Não. eu era gago quando pequeno. E aí foi um Não desastre. lembrava disso. Eu digo, e aí, Vinícius, e o jogo? Ah, cara, foi muito mal. Eu digo, normal, né? E ali eu fui tendo uma sequência, sabe? Sim. Fui tendo uma sequência. E aí fui indo. Acho que eu fiz uns 8 ou 10 jogos lá com eles. Falei, não, chega, já eras. Me dispensou. Ele disse, não, não dá. Não, Não sem tem condições. condições. É. E aí, beleza. Aí eu comecei a bater nas rádios de Porto Alegre, né? Aí bati numa rádio em Porto Alegre, eu não vou citar nomes por ética. O Claro. cara me olha e diz assim, olha, tu não tem as mínimas condições, né? Aí foi aquele Aí, teu primeiro não, assim, e nesse não, assim, isso era uma rádio, já um para ser, porque essa experiência que tu tinha tido, ela já era numa atividade comunitária ou já era uma empresa na profissional? empresa, A empresa, empresa. E isso. esse não que tu teve aí desse profissional que disse que tu não tinha condições, como é que tu lidava com essas questões de frustração, assim? O que passava na tua cabeça naqueles momentos ali? É porque, na verdade, assim, ó, quando você vai... Hoje mudou muito, né? Mas na época, quando você ia bater numa rádio, o que, que o cara queria? Ele não queria o teu currículo, ele queria o teu áudio. Queria um trabalho Hum, teu, uma demonstração do teu trabalho. porque ele quer Né? saber se tu sabe fazer, é isso? Ele não quer saber por onde tu passou. Exatamente. Sim. O que que eu fazia antes? Eu imaginava na cabeça um jogo Claro. e gravava e mostrava para os caras. Só que eu tinha um defeito. Eu imitava os caras, entendeu? Ah, De sim. tanto ouvir eles, de tanto ouvir eles, eu imitava
Haroldo de Souza. Né? Acabava criando alguns cacuetes profissionais, assim, que seriam. E isso me prejudicou bastante, porque assim, o Haroldo de Souza ele tem uma voz mais aveludada que a minha. Tá? Perfeito. E aí, tipo, quando ele bota no microfone e vai sair no rádio, o som é diferente. E aí, como eu imitava ele, a minha voz saía bem mais baixa. Ah, perfeito. Né? Então... E não dava aquele impacto que talvez aquele mercado ali esperava um pouco mais de um narrador. Quase morrendo. A bola está com a ponta direita, com fulano, sabe? Estão quase morrendo. Então não tinha condições. E isso eu aprendi, sabe? Eu tenho que criar... A minha esposa me critica até hoje, porque, tipo assim, a gente escuta música no YouTube, eu vou cantar, eu começo a imitar o cantor. É verdade, Então são coisas assim que... E aí o cara me diz isso. E como você perguntou, né, o que passou na minha cabeça, eu digo, pô, o cara acabou comigo. Né? Então, assim, sim, o teu motivacional... O cara que tem 20 anos de rádio, é chefe de uma emissora de rádio, né? Ele diz isso, né? Eu vou continuar no hospital de clínica, que era isso. Tu fica questionando se tu realmente aquilo que tu queria trabalhar profissionalmente deveria estar fazendo ou não. Fica esse questionamento nesse momento? Sim. Isso era 2004, início de 2004. Só que eu termino o curso de rádio em 2003, né? E antes disso, eu tinha tido experiências em rádios comunitárias de Viamão, né? Rádio Aracoupama, ali de Viamão. Só que, tipo, tu ia ali, tu tinha um programa musical uma vez por semana e tu não tinha ritmo de jogo. Ah, sim, para te pegar aquela prática, já não, ali não servia, assim, para te pegar um know-how. Tipo assim, eu coloco no meu currículo hoje que eu tive a passagem pela Aracoupama de Viamão, sabe? Sim. Porque o aprendizado musical hoje que eu faço aqui na atual emissora que eu atuo, eu tiro uma base dali. Entendeu? Ah, Porque quando perfeito. você cai no jornalismo, você tem que fazer tudo, né? Já é um outro tipo de bagagem que tu tem que carregar. Então, tudo é válido, né? Na verdade. Sim. Aí chegou o ano de 2006, né? Chega 2006, eu fazia muita propaganda no Orkut. O saudoso Orkut. Pô, agora tem uma réplica, né? E aí eu divulgava muito meu trabalho no Orkut. E aí um cara, Fulvio Lopes, ele me acha no Orkut. Cara, a gente trabalha aqui na Rádio Itapuã e a gente cobre os jogos do Porto Alegre, que o dono era o Assis, o irmão do Ronaldinho. Então, depois de ter recebido aquele não que te deu aquela frustração, veio essa proposta aí através da tua propaganda do Orkut, é isso? Isso. Olha que bacana, hein? Só que tem um detalhe, né? Quando eu termino o curso de rádio, lá em 2003, o que aconteceu? Tinha um site chamado futebolnarede.com.br e ali, né, tinha 60 rádios pelo interior afora, parceiras do site. E aí eu fiz um texto e escrevi o mesmo texto para aquelas 60 rádios. Apenas 2 me responderam. Como se fosse um envio de currículo, assim, Isso. através daquele site. Isso. E apenas 2 me responderam. De 60, apenas 2 me responderam. Que foi a Rádio Venâncio Aires, lá de Venâncio, e a Rádio Progresso de Juí. Já nessa época. Já nessa época. Só me responderam e ali ficou. Sim. Chegou 2006. Mas eu queria voltar um pouquinho, Alex, depois, desculpa te interromper. Quando tu foi para a Rádio Itapuã, ela era uma rádio lá de Viamão, profissional, né? A Itapuã. Não, comunitária. Tá, a primeira foi comunitária, então não foi nesse período, então, que tu trabalhaste na Itapuã. A Itapuã eu chego em 2007. Ah, e depois, tá, perfeito, é bem depois. Isso. Não, perfeito. Aí, em 2006, o rapaz lá entra em contato comigo através do Orkut, e em 2007 começa o campeonato.
E aí, 2007 foi onde a gente desbravou o interior, né? Acompanhando o Porto Alegre, eu narrando, né? E ali eu comecei a ter sequência, e aí foi indo devagarzinho assim. Aí tu já viajava profissionalmente indo até os locais de realização dos jogos pelo gauchão, isso? Sim, sim, exatamente. E aí o pessoal tu começa a ir nos lugares, o pessoal começa a te conhecer. E aí numa dessa, o pessoal de Farroupilha me conhece. Ah, que legal, hein? Aí o cara de Farroupilha disse, ó, tem uma proposta aqui para ti e tal. E aí eu digo, pô, rádio comercial, cara. É agora ou nunca. Eu vou pegar, é isso aí. Final de 2007 já. E aí eu chego em Farroupilha ali em fevereiro de 2008, o que acontece? O time da cidade, que eles faziam o futebol de campo com o Brasil de Farroupilha, Sim. e a Cortiana, que era o futsal. E a Cortiana, tipo assim, pô, futsal eu nunca tinha feito, né? E a Cortiana disputava o Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Isso eu ia te perguntar, porque o Farroupilha ficou muito conhecido pela questão do futsal, né? Depois, Isso. ali o interior, a região da Serra. E como é que foi, assim, tu te adaptar? Tu estava desde criança com aquela ideia de narração, futebol de campo e tal, mudava muita coisa de agora tu narrar futsal e não mais, Mudava, porque é um mudava. estilo completamente diferente, o número de jogadores é Muito, completamente diferente, o ritmo de troca de bola é diferente, tudo é diferente, muito. né? Só que tem um diferencial, né? Tipo, no futebol de campo, você tem o repórter, e você tem textos comerciais, e você consegue dar aquela respirada. No futsal, como é muito aqui, ó, Uhum. muito pouco tu respira. Então a dinâmica é mais. Só que, tipo, Exige muito mais do narrador, então, muito sim. mais. Só que eu chego em Farroupilha numa terça-feira e na sexta eu já tinha viagem para o Rio de Janeiro. Pô, Nossa, nem deu tempo de se adaptar, pesquisar, nada? eu digo, mas como assim? E o cara disse, não, o Rio de Janeiro é a parada. Nunca tinha andado de avião. Nunca tinha saído do estado? Não. Nem tinha saído do estado. Não. Era um misto de emoções. Viajar, sair do Ah, estado e ainda ir depende, direto para o né? Rio de Janeiro, né? Depende. Porque é o seguinte, né? Foi uma semana depois do acidente da TAM, né? Nossa Senhora! Nunca andou de avião. Uma semana Imagina, anterior tinha acontecido um acidente. Tava super tranquilo o teu voo, provavelmente, né? Tu, imagina. E aí, emocionalmente. e aí eu lembro da colega lá dizendo assim para mim, não, mas é tranquilo, andar de avião é tranquilo. O que que eu memorizei comigo, né? Eu digo, pô, os clubes de futebol, eles viajam, né? E não acontece nada, então eu vou tranquilo. Cara, eu morro de medo de turbulência até hoje. Naquele dia Bah, teve turbulência? não, não, graças a Deus. E aí começo a conhecer o Brasil ali, sabe? Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo. Nós desbravei o país. O futsal te mostrou que existiam outras formas de falar o português, outros costumes e tudo mais. Sim, outras comidas. Outras comidas. Não é só churrasco que existe nesse país. Não é só churrasco e X. Cara, espetacular assim, né? E aí trabalhei um ano e pouco ali na Rádio Miriam de Farroupilha e chega metade de 2009 em diante, vão fechar o departamento de esportes. Nossa. Vão Isso fechar durou o quanto departamento. tempo, mais ou menos, então? Durou um Um ano, campeonato? Um ano. um ano, Uma um jornada ano. de um campeonato. Isso. E aí fecha o departamento de esportes, quem é o primeiro cabeça para ir embora? O Alex. Beleza, fui. Aí nesse meio período, um pessoal lá de Belo Horizonte me liga, né? Uau, né, que fazer uns trabalhos para nós e tal, aquela coisa toda. E eu fui, só que não era uma coisa permanente, era freelancer, né? Ah, sim. Quando Tipo, precisassem do profissional, vem, te pagamos. Quando tiver. só que assim, tipo, eu conseguia conciliar porque a esposa é de lá, né? Então,
Sim. conseguia conciliar. Só que assim, tipo, os caras não queriam pagar, depois eu descobri, né? Os caras não queriam pagar os profissionais de lá, porque os caras eram muito bons, né? E cobrar cachê era alto demais, né? Então pega quem está iniciando, né? Sim. Vai dar qualquer valor ali, o cara vai ficar feliz. E foi o que aconteceu. E isso era para narrar e fazer cobertura do estadual de lá? Isso, isso, tranquilo. Deu para sobreviver ali, tipo, 8 meses. E aí fazia tempo que eu não acessava o tal de Orkut, né? Sim. E quando você recebia uma mensagem no e-mail, vinha no Orkut, não sei se você recorda. Eu não lembro mais disso, porque quando se fala em Orkut, às vezes a gente tem que ter até cuidado de falar em Orkut, que começa a nos denunciar a nossa idade, né? Como diz a minha esposa, eu sou de Chiquititas pra cá, tá? E aí fazia muito tempo que eu não acessava o Orkut, né? E aí eu acesso o Orkut e tem lá um e-mail do senhor chamado Alessandro Reck. Só que nesse período, tipo, quando eu estava em Farroupilha, o Alessandro tinha mandado um e-mail, né? Ó, estamos com uma vaga aqui e tal. Eu, cara, eu tô bem em Farroupilha. Aí quando eu saio da Farroupilha, eu entro em contato, mando e-mail, digo, ó, deixei a rádio aqui e tal, se surge alguma coisa aí. E o Alessandro Reck é o cara, o coordenador de esportes da Rádio Progresso de Juí. Lembra que lá atrás eu falei que eu tinha mandado um e-mail e só 2 rádios responderam? A Rádio Tava Progresso ali. foi a que Foi estava uma ali, delas que tinha te respondido. respondeu. E o Alessandro tinha me mandado um e-mail, ó, estamos com um projeto aqui e tal, estamos precisando de uma pessoa, só que é para reportagem. E aí tu pensa, Eu digo, tá, mas eu vou estar no meio. Eu vou para repórter e aí depois eu procuro um espaço como narrador. Isso tudo em pensamento. sim, sim. Topei. Aí ele diz assim para mim, tu vai fazer um teste em Porto Alegre, para a gente te avaliar, para saber se tem condições ou não, no jogo Grêmio São Luís, lá no Olímpico, São Luís de Juí. Bom, mas aí apesar de... mas isso como repórter esportivo, que tu já tinha provavelmente alguma noção, pelo menos, Sim, como é que era fazer reportagem sim, esportiva? sim, tinha uma ideia. E aí eu digo, vou. E foi naquele jogo, não sei se tu recorda, que o Batista desmaiou. Sim, Foi naquele jogo. tu tinha que cobrir e aí acontecia isso. Calorão, 50 graus. Bom, vou lá. E aí fiz o teste e tal, né? E aí uma semana depois, eu apreensivo, o cara me manda um e-mail, ó, a gente avaliou e tal, né? A gente gostou, a gente sabe o que tu tá fazendo, né? Tu foi bem, beleza. Topa ser repórter aqui na Rádio Progresso? Topo. E aí, eu com aquela ideia, né? E Vou esse chegar lá, período tu estava ainda baseado em Minas? Ou tu já sim, tinha, tu estava ainda com a tua base estrutural de vida em Minas sim, Gerais? sim. E isso aí era janeiro de 2010, fevereiro, mais ou menos por ali, 2010. E aí ele pega e me manda um outro e-mail ali por abril, mais ou menos, e diz assim, cara, a gente fechou aqui com os patrocinadores, vamos fazer todo o Campeonato Brasileiro, né? Só com jogos em Porto Alegre. Tu pode ser o nosso repórter em Porto Alegre? Claro que eu posso. Claro que eu posso. E aí, todo jogo, Beira-Rio e Olímpico, na época, eu ia. Era Eu era tu o é o repórter. escalado. Sim. E aí, final de semana acabou para mim. E aí eu comecei a ser visto, né, por colegas e tal. Comecei a ser visto. Aí eu chego e... Só que nesse período, em 2010 ainda, eu fui para minha mãe, né? Lá na Santa Isabel. Ah, perfeito. Sim. E aí ele ficava naquela de contrato ou não contrato. Eu fiz todo o campeonato. E naquele ano eu dei um pouquinho de sorte,
O Inter Eles, foi eles campeão da tu Libertadores. começou a trabalhar com eles, mas eles ainda não tinham feito um contrato contigo que te pudesse dizer assim, agora tu é efetivo nosso, estava ainda num Comecei no período quase freelancer. como se fosse um freelancer, uma Isso, experiência. ganhava por jogo. E aí, aquele ano eu dei sorte, porque o Inter foi campeão da Libertadores, né? Ah, é verdade. É. Foi Aí o o Inter grande ano do ganha Inter. isso. Aí o Inter ganha a Libertadores e eu tô lá no Beira-Rio, cobrindo a festa do Inter, entendeu? Então, assim, Sim. quando você faz essas grandes E aí transmissões, já é um grande evento de relevância na tua carreira, assim. lógico, né? Aí o Inter ganha a Libertadores em agosto, se eu não me engano, de 2010. E automaticamente, para 2011, o Inter se classifica para a Recopa. Isso é verdade, é isso aí. É. E aí, cara, É e mais aí não jogo sei para se tu, narrar. sim, e aí não sei se tu recorda que o Grêmio começa o Campeonato Brasileiro mal, e aí contrata o Renato e o Grêmio sobe. Dá uma recuperada muito boa aquele ano, é E verdade. aí ele Era se o ano classifica dos para a dois Libertadores. times, né? Isso. Beleza, para mim aquilo dali foi fundamental. Aí chega dezembro, dia 6 de dezembro de 2010, ele me liga e diz assim, cara, tu faz o jogo domingo, tá? Faz o jogo domingo, compra uma passagem e vem de muda para Ijuí. Assim. Assim, bem simples. Da maneira que ele é hoje. Bem simples. Fiz o jogo, liguei na rodoviária, que hora que nós para Ijuí? Meia-noite. Aí cheguei em Juí, né, cara, eu até fico. Aí chego em Juiz 6 horas da manhã da segunda-feira. Aí eu desci na rodoviária em Juiz, não conhecia nada, forasteiro, né? Sim. E Cidade bem do aí, interior. aí embarco no táxi e digo pro cara assim, eu quero ir na Rádio Progresso. O cara me olhou, tem certeza? Eu digo, sim, quero ir na Rádio Progresso. O cara me levou na Rádio Progresso, ele deu uma volta na quadra. Depois eu entendi porque a pergunta dele. Deu o valor da bandeira do taxímetro ali. Só para abrir e fiz sair. Aí cheguei, fui direto na rádio, fiquei ali, não conhecia ninguém. Né? E o cara chegou, 8 e pouca da manhã. Ó, vai te instalar lá na casa assim, Ele assado. já tinha um local para te ficar, isso já estava tudo programado, Sim, tudo arranjado. sim. Aí fiquei lá, acho que 8 meses. Né? Depois fui me estabilizando aqui, né? Fui me estabilizando. Aí, beleza. Aí ele me disse assim, cara, todos os jogos em Porto Alegre é contigo. Baseado Aí tu em imagina. Juí, mas tu tinha que fazer toda a cobertura que ocorresse em Porto Alegre dos jogos que tivesse que transmitir. Aí tu imagina 1.600 quilômetros por semana. Ou seja, tu te tornou efetivo, te mudou para Juí, mas a atividade de compromisso em Porto Alegre continuava. Exato. E ali, Quantos quilômetros dá, Alex? é 400, né, daqui a Porto Alegre. Nossa Senhora, é E aí estrada, tia. você faz 400 para ir, 400 para voltar, 800, 2 vezes por semana. Tem que ter disposição. Mas tinha que, né? Sim. E aí aí começam os jogos, né? E aí eu no auge. Mas aí só que eu aprendi uma coisa aqui em Juí, né? Tipo, o foco deles não era dupla Grenal. É mesmo? O foco deles é o São Luís, que é o time da Era, cidade, que é o era o São ganha-pão, Luís. né? E aí, nos 2 primeiros anos, eu sofri com isso, assim, sabe? Porque, pô, o São Luís é o time da cidade, eu não conhecia nada do São Luís. Né? Que, em tese, é o que daria mais audiência aí nos Sim, ouvintes. sim. Porque tu vai, jogo Grêmio e Inter, passa na televisão, Perfeito. né? São Luís muito pouco passa na televisão. Passa na televisão quando joga contra Grêmio e Inter, Sim. entendeu? E aí, pô, os caras, não, nosso foco é o São Luís, nosso ganha-pão é o São Luís, beleza. Só que para acompanhar os treinos do São Luís já tinha o cara definido. Tinha um cara que não era o dia da Porto Alegre.
Lógico. Aí, bom, formamos a equipe de esportes, né? Eu chego, eu sou o cara da dupla Grenal, o cara é o cara do São Luís, o outro é do futebol amador da cidade. Beleza. E aí o cara que acompanhava o São Luís, ele recebe uma proposta de uma rádio de Santa Catarina, de Florianópolis, Olha, da Rádio Guarujá de Florianópolis. E aí ele pega e me diz, acho que é tu que vai assumir o São Luís. Eu digo, não sei, vamos ver, vamos aguardar. Isso era 2012, julho de e 2012. tu já estava aí mais ou menos quanto tempo aí na cidade? Te 2 anos ambientando? ia fazer Já 2 anos. tinha algum conhecimento sobre o São Luís daí nesse período? Nada, Nada só ainda. sabia que era o São Luís. Era o São Apesar de estar Luís, aí, tu estava focado em cobrir o Grenal, e o Inter e sim, o Grêmio. só que, tipo assim, eu ia para os jogos do São Luís, mas eu não fazia o São Luís, eu fazia o adversário. Então, eu não me interessava pelas coisas do São Luís. Entende? Sim, Porque, tipo, o São Luís vai jogar contra o Caxias. O colega lá ia fazer o São Luís e ia ter que estudar o Caxias. claro. E isso acabou acontecendo. E aí o cara pega e diz que recebeu a proposta, eu digo, ele não vai sair. Né? E aí, quando ele sai, o Alessandro, que é o coordenador de esportes, chega para mim e diz, São Luís, a partir de segunda contigo. Isso era 2012. Caiu no teu colo o São Luís. Sim. E aí eu comecei a descobrir bastidores, entendeu? E aí, à medida que eu fui descobrindo bastidores, aquela ideia de ser narrador, ela foi abortando. É mesmo, né? Sim, porque... Porque isso passou a ser um novo atrativo para ti no mundo do esporte. Porque assim, olha, isso é interessante, não somente a Sim, o que questão que de acontece? narrar. O que que acontece? São 4 rádios em Juí, tá? Sim, 4 rádios. Aí, o repórter, o que que o repórter ele tem que fazer? Ele tem que descobrir quem é que o São Luís vai contratar para fazer parte do time. E aquilo ali virou um desafio para mim. Entendeu? Aí eu observava assim, o cara narrou, terminou o jogo e ele foi embora junto com o jogo. Então ele não vai estar ali para, no dia a dia, descobrir os bastidores do clube. trazer E aquelas isso aí me informações motivou. que teriam uma demanda semanal ao longo da semana, né? Que é uma demanda Isso, que acaba surgindo, né? Sobre informações. isso. E aí aquilo ali me motivou bastante, assim, sabe? Quem é que vai ser o técnico do São Luís para 2013? E aí eu fui martelando. E aí eu conversava com o pessoal assim, cara, tem que adquirir fontes. E aí fui adquirindo fontes. Fulano vai ser o técnico do São Luís. Aí o cara, como é que tu sabe da informação? Entendeu? Então, assim, isso aí foi me desafiando e foi me deixando feliz, sabe? Eu digo, a minha motivação é essa. Que legal isso, hein? E aquilo que eu digo, né, cara, a sorte, né? A sorte acompanha um pouquinho. Aí eu assumo o setor, cara, que chama setorista, né? O cara que acompanha os treinos do clube chama setorista. E aí eu assumo o setor do São Luís no final de 2012, novembro de 2012, e o campeonato ia começar em janeiro de 2013. E aí o São Luís começa a fazer uma baita campanha. O que que acontece? O São Luís vai para a final com o Inter. Não sei se tu Nossa! lembra, 5-0 Sim, aquele. O Inter sim. ganhou. Cara, é o maior momento do clube. O maior momento do clube.